Olá, eu sou a Eva e esse é o Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre o ataque que ocorreu a Suzano e a cultura do ódio e da violência. Vamos ter uma conversa sobre como esses três assuntos eles se interagem, eles se completam. Vem comigo que essa conversa é depois da vinheta. Quarta-feira normal, 13 de março de 2019, quando por volta das 9 horas da manhã, dois ex-alunos entraram na escola Raul Brasil em Suzano, lá no estado de São Paulo. Eles carregavam arma de fogo, machadinhas e bestas. E munidos aí dessas armas, eles acabaram realizando o segundo ataque, o segundo massacre a escolas aqui em território brasileiro. Eu não sei ao certo se é o segundo, o que eu conheço é o segundo, mas se você souber de algum outro caso similar a esse, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, eu quero estudar e pesquisar sobre. O Brasil ficou chocado com essa violência porque, infelizmente, eu vou dizer que é uma violência que nós não estamos acostumados. É triste dizer isso, né? Que nós estamos acostumados a um tipo de violência e nós só nos espantamos quando é uma violência diferente. Uma violência que nós não estamos acostumados. E esse é um tipo de violência que o Brasil ele não está acostumado. Então choca e choca muito, principalmente quando se trata de adolescentes e de crianças, como foi o caso tanto da escola em Realengo, no Rio de Janeiro, quanto agora na escola em São Paulo, em Suzano. Esse massacre ele deixou 10 mortos, incluindo aí os dois assassinos, né, os dois rapazes que entraram para matar, e 11 pessoas feridas que aparentemente estão fora de perigo, não correm risco de morte, felizmente, né, uma notícia boa em meio a tudo isso. E segundo a investigação, mostra que eles vinham planejando esse ataque há mais de um ano. Então, durante um ano eles semearam esse ódio, durante um ano eles semearam essa coisa ruim dentro deles para que chegasse ao ponto final onde eles realmente executaram aquilo que eles estavam planejando, infelizmente. Uma coisa que eu aprendi é que tanto o mal quanto o bem, eles são contagiosos. Nós vemos que atitudes positivas, atitudes de paz e de amor, elas são sim reproduzidas por outras pessoas quando elas tomam conhecimento disso. A mesma coisa ocorre contra o mal. Infelizmente, o Brasil está produzindo um mal imenso e nós, como sociedade, não estamos dando conta de reduzir isso. Nós não estamos dando conta de produzir o bem para vencer o mal. O mal, infelizmente, parece que se alastrou de um jeito que a gente fica meio que perdido, meio que sem saber muito bem o que fazer. A realidade é que nós estamos falhando como sociedade, né? Nós nos preocupamos com os nossos sobrinhos, filhos, netos. Que mundo nós vamos deixar para essas crianças? Mas, na realidade, o que você está fazendo para fazer desse mundo um mundo diferente? Você está agindo de forma violenta ou você está tentando propagar a cultura da paz e do amor? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós somos um país que nós damos muita visibilidade à violência. Tanto é que nós temos aí jornais, que são jornais famosos nesse país, que são cerca de 2 horas só falando de violência, só falando de coisa ruim. E eu vi um entrevistado, estava assistindo o programa, e o entrevistado disse que certa vez ele estava conversando com um apresentador de um programa que não tinha uma qualidade muito boa. E naquele ano ele até tinha recebido o prêmio como pior programa da televisão. E ele disse que ele não tinha o que fazer, porque se ele elevasse o nível do programa dele, a audiência cairia, porque as pessoas deixariam de assistir o programa dele para ir assistir o do concorrente. Ou seja, nós consumimos esse conteúdo de violência, nós consumimos esse conteúdo do mal. Quanto mais nós assistimos, mais as emissoras, jornais e tudo mais, eles dizem, é isso que dá dinheiro, é isso que eles querem ver e é isso que a gente vai produzir. É muito difícil você aceitar que a cultura da violência e do ódio ela foi assimilada
pela nossa sociedade. A violência, como eu disse hoje, ela é uma coisa normal, a gente se choca de início, mas se não for uma coisa que esteja fora do cotidiano que você vê nesses programas de televisão, você acaba não se espantando tanto com o que está acontecendo. É triste isso, gente, é muito triste. Nessa cultura de violência, o cidadão de bem, ele se vê quase que na obrigação de revidar um ato violento com outro ato violento, às vezes até maior do que o que ele sofreu. E quando ele faz isso, toda a sociedade diz, não, você estava certo, você fez justiça com as próprias mãos, isso está joinha. A gente banalizou a coisa. A gente, infelizmente, não acredita no sistema penal do Brasil, que tenho que concordar, é uma porcaria, se eu não me engano, é da década de 40, que precisa passar por uma mudança muito grande. Mas nós só vamos deixar um lugar melhor para os meus sobrinhos, para os seus sobrinhos, filhos e netos, quando nós começarmos a combater isso que nós começamos a assimilar com naturalidade. Eu li, e pesquisando sobre esse assunto, eu vi um caso de uma mulher que ela foi assaltada e o assaltante, ele ameaçou ali seu filho com a faca. Ela entregou seus bens e o assaltante foi embora. Dias depois, ela estava em seu carro e ela viu aquele assaltante. O que ela fez? Atropelou e matou. Me diga. Eu fico assim sem palavras, gente. O que foi que ela fez? Ela se tornou um criminoso maior do que o ladrão. Porque se nós formos analisar da forma penal, homicídio culposo, doloso, porque ela tinha a intenção de matar, é uma escala muito maior do que um assassinato, ou do que um roubo, um furto, mesmo que ele tenha ameaçado. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer, gente, para não causar polêmica, que a gente tem que passar a mão na cabeça de bandido. Não, nós não temos que passar a mão na cabeça de bandido. As pessoas que cometem crime, elas têm que sim pagar por seus crimes, mas dentro da legalidade. Dentro do que a justiça diz que é legal, dentro do que a justiça diz que tem que ser. Porque senão, nós vamos nos tornar criminosos iguais àquelas pessoas, ou como no caso dessa mulher, um criminoso pior. Né? Nós somos aí acostumados a isso, a ver pessoas que muitas vezes agem por impulso e acaba revidando ali com violência, e a gente acha normal, dá razão a ele, dá razão a ela, quando não é isso que nós temos que fazer se nós quisermos deixar um futuro melhor para a nossa criança. Uma coisa triste também sobre isso, para você ver que essa cultura da violência e essa cultura de vamos fazer justiça com as próprias mãos é ruim, é permissiva, ela faz mal e ela pode acabar com a vida de muitas pessoas. Foi um caso de uma mulher, não lembro bem, acho que foi na Baixada Santista, foi interior de São Paulo. Ela foi acusada de estar roubando crianças para fazer sacrifícios. A população linchou essa mulher, matou essa mulher e no final das contas a mulher não tinha nada a ver com nada. Mas naquela hora, se você assistir a entrevista das pessoas, elas estavam, não, mas se nós deixássemos ela solta, ela ia continuar matando. Não, porque a justiça não fez nada, a gente tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, a pessoa se auto-justifica por estar cometendo um crime. É complicado, é muito complicado. Eu acredito que, por mais difícil que seja, às vezes eu fico me pondo no lugar da pessoa que sofre a violência, da pessoa que tem um familiar que sofreu algum tipo de violência, embora minha família já tenha sofrido. Como é que seria reagir, né, a isso? Mas busco pensar que seria de uma forma não tão invasiva, não tão violenta. O medo social, ele se alastrou de uma forma que praticamente vamos dizer assim, que está meio que sem controle. Porque quando nós saímos na rua, nós temos aquela perspectiva de que nós vamos sofrer algum tipo de violência. Seja um assalto, seja um assassinato, seja um sequestro, seja um estupro, no caso das mulheres. Enfim, a gente fica 24 horas não. A gente fica grande parte do dia que nós temos preocupado em nos defender de uma coisa que possivelmente vai acontecer em nossa vida. Por quê?
porque nós somos bombardeados com atos violentos, então nós assimilamos que a qualquer minuto, você pode sofrer um ato de violência, mesmo que você morra sem nunca ter sido assaltado na vida. Nem sequer levaram seu boné, mas você fica naquela expectativa, naquela coisa de que a qualquer momento algo muito ruim vai acontecer comigo. Por conta do que nós assimilamos, por conta do que nós consumimos como notícia. Eu li esse livro aqui, O Inferno Somos Nós, do Ódio à Cultura da Paz, de Leandro Carnal e Monja Coen. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. E a Monja Coen, ela fala sobre essa questão da cultura da violência. Ela diz que a cultura da violência ela é propagada. Agora foi. E realmente o é. E ela diz assim, quem é que ganha causando medo nas pessoas? Quem é que ganha com isso? Aí nós podemos responder a Monja de algumas formas. Nós podemos responder que são os donos das emissoras, né? Porque, afinal, quanto mais conteúdo violento eles produzem, mais a sociedade consome e isso traz mais dinheiro para eles. Todos esses meios, eles ganham com essa cultura, com essa cultura da violência, com a propagação desse mal. E eu fui ver, depois que eu li esse livro, e Leandro Carnal diz assim, que existem muitas coisas boas que acontecem, um número maior de pessoas que chegam em casa sem que nada lhe aconteça, que vão trabalhar, que chegam em casa, que vão para a faculdade, que nada lhe aconteça, mas isso não vira notícia, porque não dá ibope. E isso é verdade, eu fui ver, analisar, né, algumas coisas e nós não vemos muita notícia de pessoas que reagiram pacificamente a um ato violento, que tiveram compaixão com algum tipo de situação. Isso não dá ibope. Mas se você mostrar uma pessoa sendo assassinada, se você mostrar uma pessoa sofrendo um assalto, isso dá ibope. E isso propaga ainda mais a cultura da violência, isso propaga muito mais esse medo social que nós temos. Eu fui pesquisar sobre pessoas que reagiram pacificamente a atos violentos. Gente, não encontrei nada, nenhum resquício na internet. Eu não sei se eu coloquei palavras-chave que não serviram de nada, ou se realmente não tem. Se eu não tivesse puxado da minha memória coisas que eu já vi, eu não teria nada para compartilhar com vocês. Mas eu tenho 3. Uma delas, a primeira delas, o policial lá em Taiwan, não sei se você viu o vídeo, mas o policial está na delegacia, um homem entra com uma faca na mão ameaçando o policial. O policial é um homem até que avantajado. Se formos levar para a cultura da violência, ele poderia ter tirado a arma, dado um tiro, dado um safanão no homem e derrubado o homem. E estaria justificado, afinal o homem entrou com uma faca, afinal o homem estava ameaçando a integridade física dele, mas não, o policial se senta lá, se encosta na mesa e começa a conversar com o homem, enquanto o homem aponta a faca para ele. O policial lá conversa, até que chega ao ponto do homem jogar a faca em direção ao policial e o policial ir lá e dar um abraço. Isso não vira notícia. Porque não é o material que que a sociedade brasileira ela consome. Agora, se o policial tivesse dado um tiro nele, se o policial tivesse socado ele, com certeza você teria visto em algum programa brasileiro. Com certeza. Mas como a atitude do policial foi pacífica, você não viu. Outro caso que eu demorei a encontrar o vídeo para buscar informações mais precisas foi o caso de um político. No vídeo diz que é canadense, eu não sei se é canadense, mas acredito que seja. Esse político, ele tem uma religião diferente, acho que, se eu não me engano, ele é muçulmano. Ele está com o turbante lá na cabeça, ele está falando com as pessoas e de repente chega uma mulher e começa a xingar, começa a se ofender, começa um ataque racista contra ele. Esse homem, ele, de acordo com a cultura da violência, ele poderia simplesmente descer a mão dessa mulher, né? Afinal, ela está lá, ela está me enchendo a paciência, ela está me enchendo para covar e eu não vou reagir violentamente a isso.
Embora muitos fossem cair matando em cima dele, porque ele bateu numa mulher, outros iam dizer, provocou. Ele estava lá quieto no lugar dele e ela foi lá e provocou. Muitas pessoas iriam dizer isso e você sabe que iriam. Mas qual foi a atitude desse homem? Ele simplesmente olhou para as pessoas que começavam a reagir de forma um pouco mais violenta. Ele disse, não, vamos emanar amor, vamos emanar paz. Eu amo você, ele dizia para a mulher. Eu amo você, eu gosto de você. E a mulher xingando ele, eu amo você. E você via que não era uma coisa fingida, era uma coisa que ele já tinha trabalhado dentro dele. E ele realmente se sentia daquela forma. Você viu isso em algum programa? Não. E até para achar na internet... Eu só achei um vídeo disso, depois de ficar horas procurando, na página do Facebook chamada Quebrando o Tabu. Ela tem um vídeo sobre esse homem, sobre esse político, mas nós não vemos porque não é o conteúdo que nós consumimos. Falar sobre paz, sobre reação de paz, para quê? Nós queremos tiro, porrada e bomba. E uma coisa que me surpreendeu, uma reação pacífica e, digamos, solidária e empática, foi a de Vinícius, deixa eu ver aqui o nome dele, o Mezi, que é filho da Mari... deixa eu ver aqui... 2000 anos depois. Marilena, que foi essa coordenadora assassinada na escola em Raul, Brasil. Ele deu uma entrevista e ele disse assim, ele sabia que a mãe dele estava no céu, e que esses dois rapazes iriam para o céu. E chegando lá, a mãe deles ia dizer, vem cá, eu quero conversar com você. E ele disse, eu tenho certeza que ela vai aconselhá-los, ela vai fazer com que eles mudem. Não me surpreendeu essa atitude do filho, achar que a mãe agir de uma forma tão bondosa em relação aos homens que tiraram a vida da sua mãe, porque já tinham dito antes na reportagem que Marilena ela era uma propagadora da cultura da paz. Ela não acreditava na cultura da violência, ela não acreditava que armas era a solução para resolver o problema. Ou seja, o modo como ela educou os filhos dentro da cultura da paz foi que levou esse filho dela a dizer que sim, que ela vai estar lá e ela vai ajudar aquelas pessoas que tiraram a vida dela, e que você via que ele não estava assim, tem toda a tristeza, mas ele acreditava piamente naquilo. Nós somos bombardeados em todas as horas, todos os dias, por violência, seja em telejornais, em filmes, em jogos. Quando se falou desse ataque a Suzano, se falou sobre jogos e os gamers começaram, nós não somos assassinos, nós isso, nós aquilo, jogo não induz ninguém a fazer violência. Eu acho que generalização de ambos os lados é complicado você dizer. Você não pode dizer, por exemplo, que todas as pessoas que jogam um jogo violento, que elas vão ser assassinas, que elas vão sair matando todo mundo porque elas estão jogando aquele jogo. Mas você também não pode generalizar dizendo que ninguém que joga aquele jogo vai reproduzir aquilo. Sabe por quê? Porque cada cabeça é um mundo, cada pessoa reage de uma forma àquilo que ela está assimilando. Existem pessoas que vão jogar aquilo numa boa e que não vão sentir nenhum ímpeto, nenhum intuito de jogar. Como existem pessoas que já têm algum distúrbio psíquico, que já tem alguma coisa lá na sua mente que não está funcionando bem e que vai ser alimentada por aquele tipo de jogo. Então, eu acho que os extremos, eles são demais, né? Dizer que nenhum jogador de jogo violento vai ser assassino e dizer que todos vão ser, são extremos demais. Nós temos que aceitar que existem, sim, pessoas que vão ser, digamos assim, induzidas, que vão ter seu psique alimentado por aquela violência e podem, sim, chegar a um ato violento. Não todos, mas que vai existir alguém, vai, porque são milhões e milhões de pessoas jogando, e milhões de mentes diferentes jogando. Não tem como você dizer que todos aqueles não vão cometer nenhum ato violento ou que todos aqueles vão cometer atos violentos, né? Nós temos que aí ter um meio termo na questão. E até mesmo filmes, eles já serviram para assassinatos, né? Serviram de inspiração para assassinatos. Filmes como
Psicopata Americano, Jogos Vorazes, Pânico. Eu tenho aqui Pânico, ó. Eu sou uma das pessoas que assistiu Pânico. Sou apaixonada principalmente pelo primeiro. Mas eu não saí matando ninguém. Mas teve uma pessoa que se inspirou no filme para torturar ali o seu vizinho. Ou seja, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. E esse bombardeio, ele vai agir de forma diferente em cada pessoa. Depende da sua psique, depende da pessoa que está assistindo, depende da pessoa que está jogando. Depende muito de quem é aquele ser humano. E uma coisa muito complicada é que desde 2018 nós vemos aí a cultura do ódio e da violência se propagar de uma forma muito grande. Foi eleito, infelizmente, um presidente do Brasil em que ele é um propagador da cultura do ódio, da cultura da violência escancarado. Se você já tem uma propensão a ser violento e você vê um presidente da República dizendo que seus oponentes vão ser fuzilados, você se vê aí, vamos dizer assim, justificado em matar um oponente seu, aquela pessoa que você acha que não é sua amiga. Afinal, o presidente da República, ele disse que ele vai fuzilar todos os seus oponentes. Você vê um candidato a presidente da República fazendo arminha de fogo com a mão de uma criança de 4 ou 5 anos e todo mundo acha isso normal. Não é normal. Não é. De jeito nenhum. Aí nós reclamamos dessa cultura da violência, que nós temos muita violência, que o Brasil é um país violento, mas é violento porque nós consumimos isso, nós assimilamos isso como normal. Em que país pacífico um homem que diz que vai metralhar os seus oponentes é eleito presidente da República? Em que país o homem que faz arminha com a mão de uma criança, em que país pacífico esse homem ele vai ser eleito? Em nenhum. Porque as pessoas sabem que esse não é o caminho. Mas nós brasileiros estamos em um caldeirão. E essas coisas elas só aumentam o fogo. E quanto mais o fogo aumenta, mais a violência ela eclode. Mais a violência ela se torna real, tangível. E pode sim, sem que nós queiramos, atingir qualquer um de nós ou qualquer uma das pessoas que nós amamos. É triste falar sobre esse assunto porque é difícil você propagar a cultura da paz em um país que está tão assimilado pela cultura da violência. Mas eu sei também que o mundo ele só vai mudar quando nós mudarmos um de cada vez. Uma atitude de cada vez, né? Se nós começarmos a propagar a cultura do amor, nós vamos conseguir que esse país ele seja um país bem melhor. Se nós começarmos a deixar de darmos audiência para programas que só mostram violência e que mostram outras coisas que sirvam de inspiração para nós vamos ser um país melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um curtir, compartilha para que outras pessoas possam ver esse meu pensamento, que possam ver essa conversa que nós estamos tendo aqui. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, vão ser menos de 3 segundos. Muito obrigada por ter estado comigo, fico muito grata. Te aguardo no próximo vídeo aqui do Trocando Ideias. Beijo e até a próxima.